Boa tarde, paz seja com todas vocês, né? Mulheres que estão aí intercedendo, mulheres que estão aí buscando conhecimento. Boa tarde a todas, que o Senhor Jesus abençoe, que a paz do Senhor reine no lar de cada uma de vocês. Então vamos dar continuidade ao nosso livro. Está sendo muito bom, quanto aprendizado, e o Senhor tem nos ajudado e cada dia mais possamos viver, né, a palavra do Senhor. Então vamos lá. Tudo certinho? Deu para ver direitinho, né? Então tá bom. Então, capítulo 8. Drogas e fobias, combustíveis para o estresse. Drogas sabotam os sonhos. As pessoas que usam drogas depositam no solo do seu córtex pré-frontal. Depositam bombas no solo do seu córtex cerebral. Pode parecer inofensivo aspirar uma carreira de cocaína ou fumar uma pequena pedra de crack, mas, sem saber, com esse gesto, o usuário está incitando o poderoso fenômeno do registro automático da memória a construir janelas killer duplo P, né? Então, depositando bombas no solo do córtex cerebral. Na próxima vez em que esse usuário estiver tenso ou numa roda de amigos e alguém lhe oferecer droga, outro fenômeno do inconsciente, o gatilho da memória, será acionado. Ele é disparado com espantosa velocidade e com incrível habilidade. Consegue encontrar, em meio a milhares de janelas ou arquivos, a janela killer duplo P, que tinha registrado a experiência. O processo, então, se repetirá, e a experiência com a nova dose será arquivada no mesmo locus pelo fenômeno RAM. Com o passar do tempo, esse arquivo deixa de ser solitário ou isolado no córtex cerebral e se torna um núcleo de habitação do eu. Já faz parte, né? Uma masmorra psíquica. É mais fácil construir presídios na mente humana do que nas grandes cidades. Na sociedade, os presídios demoram anos para ser erguidos. Na mente humana, apenas questão de segundos. Quantas pessoas prometem que vão abandonar o uso do álcool e drogas e outras drogas e traem suas intenções? Suas intenções são desejos e não sonhos. Como eu disse, desejos são superficiais. Seu entusiasmo é como um cogumelo que nasce do dia para a noite e morre na primeira dificuldade. Já sonhos são projetos de vida. Nem com suor, sangue e lágrimas são abandonados. O que move? Sonho ou desejo? O que move você? Sonhos ou desejos? Muitos indivíduos traem seus desejos não porque não são sinceros consigo, mas porque caem nas armadilhas da janela killer duplo P. Seu eu se aprisiona dentro de si, na masmorra da fissura, do humor deprimido, da falta momentânea de sentido de vida. Dezenas de milhares de jovens não sabem que nada destrói tanto os sonhos de um ser humano quanto o uso de drogas. Mesmo a maconha pode trazer sérias consequências socioemocionais. Seu uso frequente pode desencadear alguns transtornos mentais, além de asfixiar a motivação, a garra, a capacidade de recomeçar e de transformar perdas em ganhos. Não apenas dependentes químicos, mas também psiquiatras, psicólogos devem estudar o processo da formação das janelas da memória e de gestão do eu. Sobre a mente para compreender o mecanismo bombástico que se instala no inconsciente. O volume de tensão de uma janela killer duplo P, que advém, por exemplo, do uso de cocaína, é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas saudáveis, levando ao desenvolvimento da síndrome do circuito fechado da memória. Nesse caso, o eu não conseguirá encontrar milhões de dados num determinado momento para dar respostas rápidas e eficazes, capazes de levá-lo a ser líder de si mesmo. Ou seja, uma pessoa que já usa muito, já é viciada, ela não consegue dar respostas rápidas, ser capaz de liderar a si mesmo. Por quê? Porque a síndrome do desenvolvimento, levando ao síndrome do desenvolvimento do circuito fechado da memória. Isso é tão prejudicial que a pessoa não é mais aquele exemplo, aquela pessoa saudável. Então, ela não é mais líder de si mesma, né? Se deixou ser levada por vícios, não controla mais o seu eu. É complicado, né? É triste ver uma pessoa não controlar mais o seu próprio eu.
Exemplos encorajadores de superação da autossabotagem. A síndrome do circuito fechado da memória sabota o eu como autor da própria história durante o processo de compulsão pelas drogas. O desejo de usar uma nova dose da droga controla o usuário, asfixia sua autonomia, seu poder de decisão. O desejo de superar a impulsividade, a autopunição, o sentimento de culpa, o humor depressivo, as fobias também fica comprometido. O usuário de drogas se torna escravo de uma sociedade livre. Todavia, se o eu aprender a fazer a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar, e a mesa redonda do eu, entre outras, como preconizo no programa Frindmid, poderá deixar de ser escravo das janelas traumáticas e reeditá-las. O uso de drogas é uma das mais importantes causas sepultadoras dos sonhos da juventude mundial. A heroína, a cocaína e o crack formam no indivíduo janelas killer altamente aprisionadoras. O tetrahidrocannabinol, substância psicoativa da maconha, demora mais tempo para instalar a dependência. Porém, o grande problema está no fato que a maconha afeta a cognição, a memória e a motivação. Tá vendo que tudo tem seu prejuízo? Há cerca de 8 milhões de usuários de drogas lícitas e ilícitas só no Brasil. E 30 milhões de pessoas são afetadas diretamente pela farmacodependência. Tornamos-nos uma sociedade insegura, inclusive nas cidades pequenas, por causa da explosão do uso de drogas. No entanto, é possível prevenir sistematicamente o uso de drogas por meio de treinamento do eu para ser líder de si mesmo. É possível também livrar essas pessoas da dependência através da prática de técnicas para reescrever sua história psicossocial. Escreva essas palavras em algumas horas de dar a conferência do encerramento do 3º Congresso Internacional Frindmid. Entre as muitas notícias que recebi sobre a aplicação eficiente do programa, no qual eu e uma grande equipe trabalhamos gratuitamente Uma em particular chamou minha atenção, a de um usuário de crack, que já havia sido internado 40 vezes. Ele sempre fora vítima da sua história, mas está estudando e praticando diariamente as ferramentas Frindmid há quase um ano. E assim, aprendendo a proteger sua emoção, gerenciar os pensamentos e aplicar outras técnicas para reeditar seus fantasmas mentais e dirigir o script da sua história. É encorajador ouvi-lo. Um caso aparentemente irrecuperável. Tem apresentado um salto de superação. Ele disse que nunca se sentiu tão livre e, ao mesmo tempo, tão vigilante. Conheceu as masmorras que o asfixiavam. Está caminhando bem, porém sabe que isso não é garantia de que conhecerá a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade usando todas as técnicas, né? Ainda que use todas as técnicas, mas a verdadeira liberdade, né, é quando conhece Jesus. Aí sim, usando as técnicas e conhecendo Jesus, aí a pessoa é livre de verdade. Precisará construir no córtex cerebral imensas plataformas de janelas light. Usando a metáfora da cidade, ele precisará construir núcleos de habitação do eu para ser seguro, proativo, estável, autocontrolado, gestor de si mesmo. A liberdade estará ao seu alcance, assim como o de todos. Não importa o número de fracassos, de falsas promessas e de recaídas. Lembre-se de que o destino é uma questão de escolha. Ser livre é uma decisão diária e solene do eu. Uau! Lembre-se, o destino é uma questão de escolha. Você escolhe. E ser livre é uma decisão diária e solene do eu. Aqui falando sobre isso, pessoas que vão para casa de recuperação e voltam e tem aquela recaída, no livro que eu li, se eu não me engano, é Hábitos Atômicos, eu acho que é. Fala sobre um pouquinho sobre isso, que pessoas que tentam criar novos hábitos para sair das drogas, às vezes vai para casa de recuperação e quando volta para casa, cai novamente. Aí o autor sempre falava sobre isso, que é necessário, quando a pessoa sai de uma casa de recuperação, ela ir para ambiente diferente. Ambiente diferente, porque se volta para a mesma casa, aí vem que os mesmos amigos, aí vem que os mesmos lugares que onde ela já teve aquela recaída, aí é mais fácil ela
voltar novamente, né? A usar as drogas novamente. E a gente conhece pessoas assim. Eu conheço várias pessoas aqui no bairro que já foram para casa de recuperação, quando voltaram para o bairro, passou 15 dias, um mês, estavam lá atoladas de novo nas drogas. Isso é um ponto importante. Não, eu vou sair da casa de recuperação? Que lugar eu vou? Será que tem um outro lugar que possa me acolher? Algum outro parente distante? Por quê? Para sair daquele ambiente, né, que traz aquela memória ali do antigo, da pessoa antes de ir para a casa de recuperação. Aí, outro exemplo, um usuário crônico de drogas com família, filho e boa formação escolar, depois de muitas tentativas frustradas de ser livre, se abandonou e virou um morador de rua. Viveu 15 anos no caos. Certa vez pediu dinheiro a uma mulher que disse que não tinha, mas lhe deu um livro que estava lendo, no qual estava gostando muito, O Futuro da Humanidade. O homem sentiu raiva por não conseguir o dinheiro, porém resolveu pegar o livro. Ao lê-lo, ficou perplexo com a história do Falcão. Aprendeu com o personagem, um pensador que havia tido um surto psicótico e sido desprezado por tudo e por todos, que é possível se reconstruir, ainda que o mundo desabe sobre si. Aprendeu também que ele próprio era um mendigo no território da emoção, uma marionete social que desconhecia o que era ser livre. Impactado pelo texto, começou a reescrever sua história. Saiu das ruas, das drogas, voltou para sua família. Chorou muito, inclusive nos ombros da filha. Pediu-lhes sinceras desculpas. Hoje, anos depois, trabalha numa instituição que cuida de moradores de rua. Procura dar o melhor de si para aqueles que desistiram da vida. Aí agora me falando sobre a fobias, né? Da fobias, um algoz estressante. Não há mendigos apenas nas ruas, abandonados. Há também milhões de mendigos no território da emoção, que habitam em belos apartamentos e casas confortáveis, vestem roupas de marca, mas são intensamente estressados, deprimidos, fragmentados, e ninguém os acolhe ou abraça. Deveríamos saber usar nossos instrumentos para enfrentar e reciclar o humor deprimido, o pânico, as tensões, a ansiedade, a autopunição, enfim, nossas mazelas emocionais. A fobia é uma aversão irracional ao objeto fóbico, como insetos, elevadores, falar em público. A dependência de drogas, por sua vez, é uma atração irracional por uma substância. São dois lados do mesmo planeta emocional. Tanto uma como a outra são nutridas pelas janelas Killer duplo P, produzidas por um registro superdimensionado de experiências doentias. Depois que essas janelas se instalam, são acessadas e se expandem. O cárcere psíquico se cristaliza. Todas as fobias estressam nosso cérebro e sabotam nossos sonhos. Em destaque, as que atuam diária e constantemente, como a timidez, o medo de falar em público e o medo de lugares fechados. Nunca as fobias assombraram tanto o ser humano como na modernidade. Dificilmente um ser humano escapa de seus tentáculos. São tipos de fobia. No outro livro falou também um pouquinho sobre isso, né? Claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, fobia social, medo de falar em público e debater ideias, timidez, medo de se expressar nas relações interpessoais, fobia simples, medo de pequenos animais, como aranhas, também conhecido como aracnofobia. Agorafobia, medo de sair de casa. Acrofobia, medo de altura. Tecnofobia, medo de novas tecnologias. Medo de correr risco, conformismo. Medo de andar por ares nunca antes respirados. Síndrome do pânico, sensação súbita e iminente de morrer ou desmaiar. Hipocondria, medo de adoecer. Futurofobia, medo do amanhã. Medo do desconhecido. Medo do medo. Olha que tanto de coisa pode ser instalada na vida da pessoa. Após instalada uma fobia, o verdadeiro monstro não é mais o objeto fóbico, mas o arquivamento da experiência traumática. Uma barata vira um dinossauro. Uma nova tecnologia vira aversão devido ao sentimento de incapacidade em aprendê-la. Um vexame público pode bloquear o debate de ideias. Uma traição pode asfixiar a entrega de um novo relacionamento. O que nós vimos lá atrás, né, que eu até mandei para vocês? Nós devemos superar isso, o medo de o que vão pensar de mim? E se eu errar, o que vão falar de mim? Medo da crítica, para não ficar instalada essa fobia.
Vamos superar isso. Uma traição pode asfixiar a entrega em um novo relacionamento. Esses arquivos killer estressam o cérebro de tal maneira que podem fechar o circuito da memória e controlar a mente do portador da fobia, dissipando sua tranquilidade, sabotando seu raciocínio, asfixiando sua ousadia. O cérebro se arma para fugir e não para pensar. Jamais devemos fugir do conflito. Enfrentá-lo com inteligência é a chave para controlar o estresse. Aplicar a técnica do DCD é fundamental. Duvide de tudo o que controla. Critique o cárcere das fobias, da insegurança e determine estrategicamente ser mentalmente livre. Por que te abate, ó minha alma? O que Davi estava falando? Né? O que o salmista? Por que te abate, ó minha alma? Ele estava ali, duvidando, falando, criticando minha alma. Por que te abate dentro de mim? E ele ali conversando com ele, conversando com o seu eu. E é isso que nós devemos fazer. Vamos duvidar, vamos criticar, minha alma. Por que você está assim? Apenas confie em Deus, apenas espere em Deus. Espere em Deus ao quê? Determinar. Determine, ó minha alma. Ele te livrará, ele estará contigo. O Senhor é quem te supre. É isso. Vamos aplicar, gente, vamos aplicar. Vamos aplicar essas técnicas, vamos aplicar a palavra de Deus, que é tudo para a nossa vida. Como realizar essa técnica? Né? Fobias e segurança determina estrategicamente ser mentalmente livre, líder de si mesmo, autor da sua história. Vamos ser. Então, como realizar essa técnica? Usando para a sua própria habilidade intelectual inúmeras vezes durante o dia. Ah, não é hoje, depois esquecer, não. É durante o dia, quantas vezes precisar. Às vezes, quando um filho fizer uma crítica, gritar com você, às vezes o marido olhar com o olho torto, falar alguma coisa, é você já usar. Aí, porque às vezes o marido olha assim e já vem aquele pensamento. Aí duvide dele, critica ele. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um tem o seu jeito de ser. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Se nós quisermos que alguém seja do nosso jeito, nós já fracassamos. Se nós quisermos controlar alguém, fracassamos novamente. Então vamos usar essa técnica várias vezes ao dia. Você não pode deletar as janelas traumáticas, mas tem grande chance de reeditá-las. Essa técnica não anula um eventual tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico, mas, sem dúvida, pode atuar como um notável complemento extraconsultório. E, melhor ainda, pode ser poderosamente preventiva. Ou seja, se você necessita passar pelo psiquiatra, vá. Se necessita tomar os remédios, tome. Essa técnica não vai anular, mas vai te ajudar. Juntando o remédio que o médico mandar e as técnicas, você vai conseguir viver uma vida mais leve, mais tranquila, sem pensamentos que vai te destruir. Que tipo de atitude você toma diante de suas fobias? E dos conflitos que retiram o oxigênio do seu encanto pela existência? E dos estímulos estressantes que o tiram do ponto de equilíbrio? E das preocupações que expandem sua ansiedade e irritabilidade? Deixamos o veículo mental seguir sua trajetória sem intervirmos. Somos ingênuos em relação ao funcionamento da mente. Não entendemos que há um fenômeno RAM que registra no córtex cerebral todas as experiências não gerenciadas pelo eu, desertificando áreas nobres da nossa personalidade. Por esse ângulo, a psicologia e a psiquiatria precisam se reciclar. O indivíduo não adoece apenas por atravessar os vales dos traumas, das privações e das perdas, mas também por ser um gestor ineficiente da sua mente. Olha que o indivíduo não adoece por atravessar vales. Não. Deus não dá uma carga maior do que a pessoa possa carregar. Deus não dá. Deus é justo. A palavra dele está falando, se não me engano é Coríntios, que ele não dá uma carga maior que você não possa carregar. Então não é, o indivíduo não adoece apenas por atravessar os vales dos traumas, os vales que ele passa, os desertos que ele passa, mas e das privações, das perdas. Não, ele não adoece por isso. Mas ele adoece porque não ser um gestor, por não ser um gestor. Mas também por ser um gestor ineficiente. Aquele que não
não sabe gerir a sua mente. Aí sim vai adoecer. Infelizmente, em nossa sociedade, o eu é treinado para ficar calado no único lugar em que não deveria silenciar. É adestrado para ser submisso no único lugar em que não poderia ser um servo. É aprisionado no único ambiente em que está destinado a ser livre. Quando não se gere a mente, os invernos e as primaveras emocionais ocorrem no mesmo dia. O céu da tranquilidade e o inferno da ansiedade flutuam intensa e descontroladamente quando não se gere a mente. É isso que acontece. Descontroladamente. Por isso que nós devemos aprender a gerir a nossa mente. Nós devemos aprender a gerir a nossa mente. Uau! Né? Sejam todas bem-vindas, quem entraram depois. Kênia, paz do Senhor. Karine. Alguém deseja comentar algo dessa parte que nós lemos? Alguém deseja? Achei interessante, Pode falar. Essa frase que ele falou: jamais devemos fugir do conflito, enfrentá-lo com inteligência é a chave para controlar o estresse. Às vezes a gente vai deixando, né? A gente fica estressada na mente da gente e deixa para lá. Aí resolver com inteligência, né? Também tem gente que vai resolver, acha que pode falar tudo que deve. Não é assim também. Mas devemos resolver com inteligência. Às vezes, resolver com inteligência, às vezes não, inclui o momento certo, o tempo certo. Né? Às vezes a gente está ali alterada e quer resolver o conflito naquele momento, então isso não é resolver com inteligência. Às vezes é necessário calar e esperar o tempo certo, o momento certo, né? Isso sim é ter inteligência. Como diz a palavra de Deus em Provérbios 16, né? A resposta branda desvia o furor. Ou seja, se nós temos inteligência, nós vamos dar resposta branda. Mas se nós estamos alterados, nós vamos o quê? Dar palavras duras, isso vai suscitar a ira. Não vai resolver o conflito com inteligência. Gente, tudo tem na palavra de Deus. Se nós seguirmos a palavra de Deus, nós vamos ser muito bem-sucedidas em todos os momentos da nossa vida. Então, ter inteligência emocional é isso, é colocar em prática aquilo que a gente aprende e a palavra de Deus. Então, vamos gerir a nossa mente. Vamos gerir, sabe por quê? Senão as primaveras e o inverno vai ser no mesmo dia. Vamos gerir a nossa mente, porque senão o céu da tranquilidade e o inferno da ansiedade vai agir de forma intensa e descontroladamente. Por isso que é necessário nós gerirmos a nossa mente. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Até amanhã, se Deus permitir. Né?